Olá, bem-vindos a mais uma aula sobre Gênesis, memorização de Gênesis. Só que hoje nós vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer uma aula de reforço. Nós vamos passear por todos os capítulos do livro de Gênesis. Você lembra, você sabe, você aprendeu que Gênesis tem 50 capítulos. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não assistiu a aula 1 e 2, vai ficar um pouco perdido. Mas mesmo assim você pode assistir, contanto que depois vá assistir a aula 1 e 2, porque você vai entender o conceito dessa memorização. Nós sabemos que, quem já assistiu a aula, que a gente não vai memorizar versículo por versículo, mas nós vamos memorizar o conteúdo. E nós vamos usar o quê? Imagens que nos leve ao conteúdo de cada capítulo. Ok? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, esse é o conceito. Bem, então o que vamos fazer hoje? Uma coisa muito divertida, e você vai em casa participar de maneira assim bem eloquente. Veja como. Nós vamos dividir o livro de Gênesis em capítulos que terminem, que tem o número 1. Por exemplo, 1, 11, 21, 31 e 41. A gente vai arrumar um tema que seja comum a todos esses capítulos, que terminam com 1. Depois o 2, 12, 22, 3, e a gente vai até o 9, ou seja, até o 0. A gente vai para o 10, 20, 30, 40 e 50. Então, para cada grupo de capítulos, a gente vai imaginar uma cena comum. Então, veja como vai ser muito legal você aprender isso aqui. Por exemplo, começando nos capítulos que terminam com o número 1. A gente vai procurar uma cena que tenha sempre algo novo, ou uma segunda chance, ou um recomeço, tá bom? Então, vamos começar assim. Começando, você vai ver, então, como é fácil. Capítulo 1, fala o quê? Da criação, você lembra? Aquele bolo com 7 fatias, e a 7ª especial, que é o sábado. Deus criou o mundo, em 6 dias, descansou no sábado. Bem, aqui no capítulo 1 tudo é novo, afinal é a criação. Capítulo 11, você lembra qual é o tema do capítulo 11? Eu sei que você lembra. O que é que a gente vai tirar de novo aí? São as novas línguas que surgiu na Torre de Babel, ok? Tanto as novas línguas como uma nova geração, a geração de Sem, que vem a genealogia dele, e dali vão nascer os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Então é a descendência ali das pessoas boas. Próximo então, capítulo 21. O que aconteceu no capítulo 21? Você lembra? O nascimento de Isaac. O que é que tem de novo ou de recomeço aqui? Olha, com Isaac começa o quê? A promessa, ou seja, o cumprimento da promessa de uma grande nação. Então, aqui é o começo, a partir de Isaac. Próximo capítulo é o 31. Antes de eu projetar, você lembra o 31 que diz? Ok. Jacó é poupado por Labão. Porque o que acontece no 31? Os 3 vão fugir de um. Jacó e suas esposas, Lia e Raquel, estão fugindo de Labão. E Labão vai num encalço para fazer mal, porque ele saiu fugido com suas filhas, com seus netos, com parte dos bens que era de Jacó, mas que na realidade Labão ainda não tinha se desligado. E quando Labão encontra Jacó, ele diz: olha, eu vim para te fazer mal, mas o Senhor falou comigo para eu não te tocar. Então o que acontece aqui? Jacó tem um presente, um novo começo. Ele foi poupado da morte, ok? Próximo capítulo 41. O que acontece aqui no capítulo 41? José sai da prisão, vai até Faraó, e ali interpreta o sonho, e de escravo, de prisioneiro, ele passa a ser governador. Então, um novo começo para José. Ok? Então, capítulos com o número 1, nós terminamos. Então, a temática dos capítulos vai ser baseado nisso. Ok? Você está comigo? Não foi fácil? Então, é uma maneira de você recapitular, reforçar o seu aprendizado. Vamos, então, para os capítulos que terminam com 2. Aqui a gente vai focar parceria.
pessoas, tá bom? Capítulo 2, você lembra? Criação de Adão e Eva. Muito bem, perfeito. Então, aqui uma parceria, Adão e Eva, não tem novidade, o primeiro par. Capítulo 12, o que acontece aqui no capítulo 12? Antes eu quero abrir aqui um parênteses. Na primeira aula, eu falei no capítulo 12 que Abrão deixaria a sua descendência, a sua parentela, e ia para uma terra que Deus estava mostrando para ele, e ele tinha 65 anos. Está errado. Abrão, nessa época, tinha 75. Então, na aula 1, tanto eu escrevi 65, quanto eu falei, tá? Então, a correção aqui para aqueles que já passaram pela aula 1. Ok, então, capítulo 12, onde está a parceria aí? Quem sai para ir para a nova terra? Abraão e Ló, seu sobrinho. Então, a parceria. Capítulo 22. O que aconteceu no 22? Quem sobe para o monte para o sacrifício? Abrão e Isaac, ou seja, Abraão, né? Aí já é Abraão. Abraão e Isaac sobem ao monte. Então, parceria. Capítulo 32. O que foi que aconteceu no 32, lembra? 32, calibre 32, aquela imagem. Ali, Jacó luta com o anjo. Ele passa o vale do Jaboque e luta. Então, ali ele se torna parceiro de Deus. Deus o abençoa no final, o anjo do Senhor. Parceria. Capítulo 42. Agora você pode dizer, no 42 não tem parceria. Claro que tem. O que acontece ali? Está a fome e os irmãos de José, né, os filhos de Jacó, vão para o Egito para trazer mantimento. Quem é que fica lá em Canaã? Jacó e Benjamim, o mais novo. Então está ali, ó, o parceirinho ali, o pai e filho ficam lá. Ok, capítulo então, capítulos com o número 3, a gente vai focar separação e perda. Ok, está comigo então? Vamos lembrar então de todos os capítulos que termina com o número 3. Ok, primeiro, 3, queda do homem, capítulo 3 fala ali, o homem é tentado e ele cai, e houve o quê? Separação de Deus, separação do jardim, separação de ideias entre eles. Então, ele perdeu o jardim ali. Capítulo agora 13, o que aconteceu no capítulo 13, lembram? 13, Abraão e Ló se separam, os pastores começam a brigar, e aí Abraão fala para Ló, Ló, procura um lugar, eu vou para o outro lado, e aí eles se separaram. Capítulo 23 é a morte de Sara, e morte é separação, né? Não precisa nem ter mais explicação aí. Capítulo 33, o que aconteceu lá? Complicou aí, porque 33 é onde os gêmeos se encontram. Jacó e Esaú se encontram. Mas o que acontece? Depois que eles se encontram, que fazem as pazes, eles vão morar em lugares separados, longe um do outro. Então, dá para você fazer essa figura nesse capítulo. Capítulo 43, separação, perda. O que é que houve aí nesse capítulo? Lembra que o capítulo 42, 43 e 44 é aquele pacote de viagem? Aqui, Benjamim tem que ir para o Egito com os irmãos, e Jacó fica então sozinho. Separação. Ok? Viu aí como é fácil? Se você lembra do conteúdo dos capítulos, esse reforço fica, olha, moleza. Vamos então para os capítulos, termina com o livro, com o número 4. Vamos então procurar aqui alguma situação que a pessoa vai estar sentada, deitado, ajoelhado ou caído. Porque lembra que no capítulo 4, inclusive lá no capítulo 34, eu forcei essa ideia de que Tamar estaria sentada, desiludida. Não sei se você lembra bem dessa imagem, mas vamos lá. Capítulo 4, Abel morre. Qual é a cena que a gente vai encontrar? Imagine Adão e Eva encontrando Caim morto. E ele vai estar o quê? Caído, obviamente. O texto não fala, mas a ideia é clara. Quando ele encontra uma pessoa morta, ela vai estar caída. Ok? Fácil. Capítulo, então, 14. Isso aqui também vai ser uma imaginação. Porque no 14 é aquela briga dos 4 reis com os 5 reis. E aí
Abraão vai lá, salva Ló, que ele tinha sido sequestrado, ele resgata, e ele encontra Melquisedeque. E o que acontece nesse encontro? Além de Abraão devolver o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque o abençoa. E para Melquisedeque abençoar, eu imagino, para encaixar nesse contexto, a posição que Abraão vai estar ajoelhado, ou prostrado, ou diante, de Melquisedeque, onde ele vai impor as mãos para dar as bênçãos. Então é uma imaginação que leva você a memorizar o conteúdo, tá bom? Então o objetivo é formar imagens para você memorizar o conteúdo. Capítulo, então, 24. E aqui no 24, o que é que a gente pode ver? Mas já está escrito. Abraão chama o seu servo e diz, olha, eu quero que você vá buscar uma esposa para meu filho Isaque. E Abraão faz ele fazer um juramento. E qual é o juramento? De ser fiel naquilo que ele desejava. E para ele formar esse juramento, Abraão pede que o servo coloque a mão sobre a sua coxa. Mas veja só, você vai deduzir, para o servo colocar a mão sobre a coxa, ele vai ter que estar sentado ou deitado. Porque se ele estivesse em pé, não seria sobre, mas seria atrás da coxa. Então, é uma dedução. E é uma maneira de você memorizar e reforçar o seu conteúdo, ok? Não está escrito exatamente a maneira como se encontrava ali Abraão, mas o texto dá a entender. Olha lá, 34, Diná é abusada por Siquém. Então, o que acontece ali? Ela é forçada a deitar-se. Então, mais uma posição de deitado. E o 44, o que acontece no 44? Não sei se vocês lembram. Quando José coloca o seu copo de ouro no saco de mantimento de Benjamim. E quando eles estão regressando para Canaã, os soldados vão, encontram ele, e diz que eles roubaram alguma coisa, e roubaram o copo, e começa a procurar, e o copo é descoberto, então, no saco de mantimento de Benjamim. E Judá fica agoniado, e todos eles, então, voltam para José, para o governador, e lá todos eles se prostram diante do governador José. Isso aí está escrito. Ok? Vamos para o 5? Da última vez também nós batemos nessa tecla, que o 5 é sempre falando de morte, de medo ou de coisa ruim. Então, são essas características que a gente vai arrumar, esse tema que a gente vai arrumar em comum de todos os capítulos que terminam com 5. Ok? Está comigo? Vamos lá então. Sei que você está gostando. Se você gosta desse tema, desse assunto, com certeza você está gostando. Olha, capítulo 5 fala da descendência ou a genealogia de Adão. E Adão morre ali com 930 anos. Depois da genealogia é descrita a morte dele. Então, capítulo 5, morte. Capítulo 15. Capítulo 15 é complicado porque ele não fala em morte. Mas se você for analisar no capítulo 15, quando Deus diz, olha para as estrelas, se você conseguir contar, aliás, ninguém consegue contar, tua descendência será como as estrelas do céu, incontáveis. E ele então fica feliz, mas no final do capítulo Deus diz para Abraão, olha, mas tua descendência será cativa, será escrava por 400 anos. E amigo, durante essas 4 gerações, a nação morreu espiritualmente, perdeu todo o vínculo com Deus, com aquele Deus de Israel. A prova disso é que quando Moisés vai para resgatar e para libertar, Deus usa drasticamente as pragas, as coisas miraculosas para o povo entender que existe um Deus poderoso. Então a nação estava morta espiritualmente nesse momento. Capítulo então 25 é fácil, é a morte de Abraão. Então morte é perda. Toda a família perdeu ali o seu patriarca. Capítulo 35, mais uma morte. A morte de Raquel foi naquele momento do parto com Benjamim, no nascimento de Benjamim, que de início era o Benoni, e também Isaac morre aí nesse capítulo. Ok? 45. 45, os irmãos se encontram com José. José declara que ele é José, aquele que eles venderam. Aqui não acontece morte, mas o medo da morte aqui, meu amigo, olha, é presente. O cheiro da morte está no ar.
Porque agora eles estão diante de quem? Do governador do Egito, o homem poderoso, e lembrar do que eles fizeram com aquele rapaz, só a morte poderia circular aí seus pensamentos. Capítulo 6, todos os capítulos que terminam com o número 6, nós vamos pensar em tendência humana, fraqueza humana, corrupção humana, tá bom? Então vamos lá. Primeiro capítulo, 6. A terra está corrompida e violenta, é o que Deus fala. E para isso, Deus fala para Noé, olha, constrói uma arca, porque virá o dilúvio. Então o mundo estava realmente miseravelmente perdido. Capítulo 16, o que acontece de tendência humana ou de fraqueza humana? Duas coisas. Primeiro, Sarai e Agar estão em desentendimento porque Agar está grávida. E por que Agar está grávida? Porque Sarai tentou ajudar Deus no plano de povoar a terra, de ser uma grande nação. Como ela era estéril, ela então deu a sua serva para Abraão ter um filho, e esse filho, então, ajudar Deus na descendência, que era o Ismael. Então, o homem, interessante que até hoje, como ser humano, a gente procura sempre ajudar Deus em uma coisa, no plano da salvação, sempre a gente tenta ajudar Deus nessa questão da salvação. E a salvação está aí, disposta para todo ser humano que aceitar e que lançar a mão. Capítulo 26, o que acontece ali? Capítulo 26, Isaac e Rebeca agora mentem, assim como fez o casal 20, eles mentem para os filisteus ali em Gerar. Tendência humana, medo. Capítulo 36, Esaú se casa com pessoas, com mulheres que a família pediu para não se casar. Eram as cananéias e as filhas de Ismael, seu irmão. Ele fez para aborrecer. Quando você lê ali, capítulo 28, quando Jacó foge para buscar uma esposa, há uma descrição onde Esaú procura afrontar os seus pais casando com as filhas de Ismael. Então ele procurou mulheres que não eram do agrado. Isso é o quê? Tendência humana de contestar, a fraqueza humana. Capítulo 46, aí alguém vai dizer, aí não tem nada de ruim. Realmente não tem. Por quê? É o encontro de José com seu pai Jacó, a coisa mais esperada, só alegria. Eles se abraçam, eles choram. Então aqui tem o quê? A tendência humana, mas não de coisas ruins, mas de coisa boa, onde mata a saudade, a lembrança, só as lembranças aqui que são coisas ruins, tá bom? Vamos lá então? Capítulo 7, frisamos também a questão da perfeição, da bênção. É o contrário do 6, né, que é coisas humanas. O 7 é o contrário, é coisa de Deus. Então vamos lá, capítulo 7. Qual foi a bênção aqui? A bênção é a salvação para Noé e sua família, onde Noé instrui fazer uma arca, vem um dilúvio, e aquele madeiro é levantado da terra e atrai a família de Noé para ele, assim como Jesus falou lá no Novo Testamento, que quando ele fosse levantado, atrairia, ele salvaria todos. E a arca de Noé, ao ser levantada, ela então traz salvação e traz bênção para a sua família, 8 pessoas. Capítulo 17, ali a gente tem a circuncisão, a troca de nomes, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e aí Deus fala para eles, olha, anda comigo e ser perfeito. Então ali foi uma bênção, a circuncisão era uma bênção de relação também entre eles. Capítulo 27, bênção em dobro, lembra? Onde Isaac vai abençoar Jacó e Esaú, bênção dupla ali para os filhos. Capítulo 37, a gente tem onde José recebe a túnica do seu pai, Jacó, e essa túnica é um símbolo do amor, é o símbolo da justiça, é uma bênção, assim como hoje, né, a justiça de Deus é colocada sobre nós, em forma de vestes, em forma de vestes de justiça. Capítulo 47, o que acontece no 47? Ali é só bênção, porque é um encontro então de toda a família com Faraó. Faraó abençoa Jacó, dando a melhor terra do Egito, terra de Gósen. Também Jacó abençoa, faz uma oração para Faraó.
José compra toda a terra do Egito e dá para Faraó de presente, ele passa a ser proprietário de todo o território, inclusive até das pessoas. Então, isso aí é um capítulo recheado de bênção. Vamos para o 8? 8 a gente vai pensar em duplicação, coisas acontecendo 2 vezes seguidas. Então, vamos lá, para você entender direitinho o que acontece no capítulo 8. As águas vão escoar e Noé vai soltar 2 aves. Então, a questão da duplicação. 2 aves são soltas aí no capítulo 8. E aí, pensando nisso, na tua cabeça já passa todo o conteúdo do capítulo 8. Vamos ao 18? 2 anjos aparecem para Abraão falando da destruição de 2 cidades também, Sodoma e Gomorra. Capítulo 28, Jacó foge e 2 coisas acontecem. Ele dorme ali sob uma pedra, o travesseiro, e ele tem uma visão de uma escada tendo 2 sentidos, subida e descida. E a segunda coisa que acontece ali com Jacó, ele levanta uma coluna de memória. Capítulo 38. Capítulo 38 é aquela complicação de Tamar e o seu sogro. Por quê? Tamar perde 2 maridos, que são irmãos. Depois, ela engana Judá, e ela fica grávida e tem também 2 filhos, gêmeos. Ok? Então, tudo é de 2. Capítulo 48, Jacó abençoa ali os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Ok? Então, duplicação. Vamos ao capítulo 9, já estamos chegando ao final, viu como é rápido? Capítulo 9, lembra que a gente, quando estudou ali, na aula 1 e 2, a gente falou que o 9 a gente ia sempre olhar como símbolo de uma mulher, né? O 9 como se fosse ali a cabeleira, seus cabelos. Então o 9 a gente vai sempre se referir a mulheres. Vamos ver então o que é que a gente vai encontrar nesses capítulos aí. Primeiro, capítulo 9, o que acontece ali? 9, lá a gente vai lembrar o arco-íris, a promessa. Mas o que acontece ali? As 3 noras de Noé serão as mães da nova geração. Elas que vão povoar a terra. Então, no capítulo 9, a gente encontra ali 3 mulheres, as noras de Noé. Capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem é presente nessa história de mulher? A mulher de Ló, que ela vira uma estátua de sal, e as filhas de Ló, depois que ele vai morar lá na montanha, e aí ele embriagado, as filhas abusam dele, e tem aí cada uma um filho. Moabe, que vai dar a geração dos moabitas, e Amon, os amonitas, que vão perturbar Israel aí por muito tempo. Capítulo, então, 29. 2 mulheres aí, ó, Lia e Raquel, é o casamento de Jacó. Ele vai trabalhar para Labão, por amor a Raquel, mas é enganado, casa primeiro com Lia e depois com a sua querida amada Raquel. Então, bem, então, vamos lá, capítulo 39. Capítulo 39, José vai para a casa de Potifar como mordomo, e ali a mulher de Potifar faz aquela armação, joga o laço nele, e ele, coitado, é levado para a prisão. Capítulo, então, 49, o que acontece? Alguém pode dizer, 49 não tem nada a ver com mulher, mas tem sim, porque acontece ali o quê? Jacó morre, né, depois que ele abençoa ali os 12 filhos, ó, e aí ele faz um pedido antes de morrer, olha, eu quero ser sepultado com Sara, Raquel e Lia. Está bem explícito ali. Então a gente encontra aí 3 mulheres, ok? Viu como isso aí faz a gente relembrar de todo o conteúdo do capítulo? De cada capítulo? Vamos então agora para o 0, ou seja, os capítulos que terminam com 0, 10, 20 e 30. Coisa boa. A gente vai só destacar coisa boa aí. Vamos lá. Primeiro, capítulo 10 fala da geração, Sem, Cã e Jafé. Quem são eles? Novas sementes. Eles é que vão, né, com suas esposas, fazer uma nova geração sobre a terra. Coisa boa. Capítulo 20, Abrão
lembra daquele casal 20 que ele nega? Só que aconteceu o quê? Quando Abimeleque descobre, chama Abraão e falou: Abraão, o que é isso, rapaz? Ela é tua mulher, como é que você diz que é tua irmã? E eles estão doentes, a família ali, as mulheres, as servas. E Deus, então, fala para Abraão orar. E Abraão ora e Deus sara toda a casa de Abimeleque. Coisa boa, bênção. Capítulo 30, Jacó fica rico. Naquele trato das ovelhas e dos cabritos malhados e listrados. Ele começa, Deus abençoando, e só nasce filhotes de animais ali, com aquelas características, ele então fica rico. Coisa boa, né? Quem não gosta de ser rico, para ter conforto. Capítulo 40. Qual a coisa boa que acontece ali? Na prisão, José está entre os dois ali, o copeiro e o padeiro. E o copeiro é salvo, restitui o seu trabalho, vai para o palácio. Lá, ele, depois de um tempo, ele fala de José, e José é resgatado da prisão. E o capítulo 50, o que é que tem de bom ali? José perdoa todos os seus irmãos, e aí morre em paz. Porque depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo de José se vingar agora que o pai tinha morrido. Mas aí já José, consciente, sabendo que eles tinham se arrependido, os perdoa, ok? Vamos lá então, concluindo, eu quero mostrar para vocês agora a salvação em Gênesis, tá bom? Basicamente terminamos de recapitular. Eu vou ler porque são alguns detalhes importantes que a gente vai frisar aí. Vejam só, um homem, no capítulo de Gênesis, ele foi traído por seus irmãos, foi vendido por prata, sua túnica foi suja de sangue, foi julgado falsamente, foi provado, foi humilhado, ficou entre malfeitores, salvo por um deles, ou salvou um deles, e foi tido como rei. Continuando, foi lançado num buraco escuro, foi resgatado também desse buraco, salvou muitas nações, sentou à mesa com os seus, prometeu que seus irmãos entrariam na terra prometida, morreu, seus ossos não ficaram na sepultura do Egito, viveu para servir, e serviu e amou aos inimigos. Quem foi esse homem? Esse homem foi José, símbolo de Jesus Cristo. Em tudo nas Escrituras, apontam para Jesus Cristo. Inclusive, Gênesis é repleto nesse conceito de Jesus ser o nosso Salvador. Em João 5,39 nós lemos: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, ou seja, que apontam para mim. Isso é Jesus Cristo falando. Então, a Bíblia, as Escrituras, tudo que está contida nela, fala do amor de Jesus Cristo, do plano de salvação para mim e para você. Que Deus, meu amigo, te abençoe e que possamos trabalhar esse tema do Gênesis como vendo em Gênesis o plano da salvação em nossas vidas, tá bom? Então, eu quero agradecer de maneira especial à Igreja da Floresta, aqui em Porto Alegre, agradecer o Raul, que tem estado comigo aqui nas gravações, agradecer o pastor Bruno, que cedeu esse espaço, confiou nesse trabalho, né, os anciãos também da igreja, e que Deus possa abençoar essa igreja, que possamos crescer juntos. Bem, Êxodo é o próximo desafio, só que eu não vou fazer daqui da igreja, vou fazer de casa e depois vou postar no canal, no meu canal, ok? Êxodo também é uma coisa fantástica e vai ser fácil você memorizar. Até a gente chegar em Apocalipse, a quarentena termina, ok? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, foi bom ter você. Divulgue, na descrição vai ter o endereço da aula 1 e 2, e você pode colocar aí a sua opinião, o que você tem achado, quais são as dificuldades, e como você tem estudado esse tema, ok? Um beijo então, que Deus te abençoe.